Glória a Deus. Ainda não sente, porque, irmão, chegou o melhor momento do culto. Que momento é este? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, amém? Então, vamos deixar toda a andança de lado, toda a conversação, e vamos, nessa noite, ouvir o que Deus tem para nós, amém? Antes de você ler o texto, curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Pai, Deus querido, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós queremos te agradecer pelo culto, Senhor, até agora, porque estivemos apresentando a Ti as nossas orações, Senhor, também o nosso louvor, as nossas ofertas, os dízimos, Senhor, tudo como expressão do nosso louvor. Mas agora chegou o melhor momento do culto, Pai, em que Tu vais falar conosco por meio da Tua palavra. Estamos ansiosos para ouvir o que Tu tens para nós. Portanto, ó Deus, prepara o nosso coração para receber esta mensagem como uma semente, e que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra surta efeito em nosso coração, que penetre profundo, ó Pai. E agora nós queremos repreender, meu Deus, toda a artimanha do inferno, Senhor, toda falta de atenção, toda inquietação, está repreendida agora em nome de Jesus, porque, Senhor, nesta noite, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Portanto, ó Deus, repreenda todos os males que queiram atrapalhar esta ministração, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Amém. Então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 21. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o 11, diz: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de oliveiras e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E estando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Meus queridos, eu vou repetir novamente o versículo 8, depois a igreja repete bem forte. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, e os espalhava pelo caminho. A igreja. E muitíssima gente estendia seus vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu sei que é uma pergunta redundante, porque eu sei que já aconteceu isso com todos aqui, sem tirar nem pôr, né? Com todos, dos mais velhos aos mais adultos, mais experientes, mais jovens, aliás, né? Desde os mais jovens até os mais experientes. Essa pergunta é a seguinte: você já se decepcionou com alguém? Tenho certeza que todo mundo. Quem já se decepcionou, levante a mão. Amém. Todos nós, né? Aí deixa eu perguntar a você, meu irmão, qual foi o sentimento que mais lhe afligiu quando essa pessoa lhe decepcionou? Qual foi o sentimento? Tristeza, raiva, o que mais? Desgosto, o que mais? Ódio. Não, ódio é extremo, né? Aí é terrível. Mas
Tudo isso acontece, né? Tristeza, né? Um sentimento de raiva, né? A própria decepção causa uma tristeza profunda, não é assim, irmãos? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Como é que está o seu coração hoje em relação a essa pessoa? Qual o sentimento que você tem hoje em relação a essa pessoa que lhe decepcionou? Eu tenho certeza, irmão, irmã, que você talvez não tenha mais aquele sentimento de tristeza com aquela pessoa. Talvez você não tenha mais aquele sentimento de raiva ou de ódio, como disse Natan. Mas eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que você não confia mais nessa pessoa. É ou não é, meu irmão? Porque uma vez ele já lhe decepcionou. Você pode até dizer, está tudo bem, mas você não confia mais. É ou não é, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Agora deixa eu perguntar outra coisa para você. E essa pergunta ela é mais enfática e ela é muito delicada. Quem é que já se decepcionou com Jesus? Ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar. É uma pergunta, irmãos, que não é fácil de responder, não é? É uma pergunta que quase ninguém tem a coragem de responder para não ser taxado de herege, né? No momento desse, se alguém dissesse aí os outros olhariam e diziam, pio herege, né? Assim que acontece, meu irmão. Mas eu vou dizer uma coisa, você sabia que muitas pessoas se decepcionam com Jesus? Eu não estou dizendo, entenda, meu irmão, não estou dizendo que Jesus enrolei a língua aqui. As decepcionou, né? Não estou dizendo que Jesus as decepcionou, mas eu estou dizendo que elas se decepcionaram com Jesus. Você observa a diferença, meu irmão? Não é que Jesus tenha feito algo que, vamos dizer assim, que fez com que elas ficassem decepcionadas, mas ao contrário, algumas expectativas que são lançadas em cima de Jesus e de repente, meu irmão, não são cumpridas, deixa as pessoas decepcionadas. Sabe o que é que acontece, meu irmão, com essas pessoas que se decepcionam com Jesus? Muitas vezes continuam na igreja, muitas vezes, meu irmão, não se afastam do Evangelho, porém não confiam mais em Jesus. Essas pessoas, meu irmão, muitas vezes não querem mais ter a presença de Deus nas suas vidas. São pessoas que se tornaram religiosas, vão à igreja todos os dias ou todos os domingos, sei lá quando essas pessoas vão à igreja, mas vão sempre à igreja, fazem tudo que a igreja, né, lhes pede, fica de pé quando é para ficar, canta quando é para cantar, oferta quando é para ofertar, porém o seu coração está afastado do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você se encontre assim, talvez você esperava algo de Deus, você esperava algo de Jesus, não aconteceu e você hoje encontra-se decepcionado. Então, meu irmão, essa mensagem é diretamente para você. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: nós vamos aprender o que é que nos faz decepcionar com Jesus e como nós devemos reagir. Meu irmão, por que as pessoas se decepcionam com Jesus? Você pode perguntar ao seu irmão aí, por que as pessoas se decepcionam com Jesus? Irmãos, no texto que nós lemos hoje, nós encontramos pessoas também que decepcionaram-se com Jesus. Amém, meu irmão? Você pode estar pensando assim, puxa vida, pastor, o senhor está vendo coisa demais nesse texto, porque o texto apenas fala de pessoas que se alegraram com o Senhor, né? Talvez você esteja dizendo, você vê pessoas ali que colocaram as suas próprias roupas em cima do jumento para que Jesus pudesse entrar na cidade. Você vê outras pessoas jogando roupas no chão como um tapete para Jesus passar. Ainda outras cortaram ramos de palmeiras, né, e colocou ali no chão para que eles pudessem passar. Não vejo pessoas decepcionadas. Mas nessa noite, meu irmão, nós vamos aprender, não é? Por que essas pessoas se decepcionaram? Nós vamos ver porque muitas pessoas se decepcionam e você vai ver, meu irmão, que Jesus tem o melhor para você. Amém, queridos? Então fica atento ao que Jesus tem para falar para você nessa noite, porque esta palavra, meus queridos, vai fazer com que você saia daqui uma outra pessoa. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, veja só, Jesus ele estava no final do seu ministério. Amém? E você pode observar que em todo o Evangelho, até ele chegar nesse momento, ele fez o possível para ficar meio que encoberto. Como assim, pastor Ricardo? Tinha uma multidão de pessoas seguindo Jesus. Lógico que tinha, mas quando as pessoas chamavam ele de Messias, quando atribuíam a ele este título, ele dizia, olha, não diga isso para ninguém. Não é assim, meu irmão? Até então, Jesus não queria que as pessoas de fato reconhecessem como Messias publicamente. Mas aqui, irmãos, nesse texto nós vemos Jesus aceitando esse título. Porque, meu irmão, a profecia dizia que o Messias
Messias entraria em Jerusalém e as pessoas clamariam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, como aconteceu. Amém, amados? Mas nós vemos, meus queridos, que Jesus, ele veio de uma maneira totalmente diferente ao que as pessoas realmente esperavam. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que entender nessa noite é que nós nos decepcionamos com Jesus, porque ele muitas vezes não é o que nós queríamos que ele fosse. Ele o que, irmãos? Não é o que nós queríamos que ele fosse. Porque, meus queridos, a gente muitas vezes faz uma imagem de Deus e dizemos assim: Deus é desse jeito. E quando a gente começa a se aproximar, começa, né, a entrar mais, né, nesse evangelho, conhecer mais a palavra, a gente começa a se decepcionar, porque a gente vê um Deus ou um Jesus diferente daquilo que a gente realmente esperava. Olha, meu irmão, as pessoas tinham uma fé distorcida no Messias naqueles dias. Eu li um certo livro, irmãos, chamado Médico de Almas e de Homens. Médico de Alma e de Homens, de uma autora chamada Taylor Caldwell. Esse livro é um livro de ficção sobre Lucas, mas ele é muito interessante porque ele mostra, ele retrata qual era a fé que as pessoas tinham no Messias naqueles dias. Sabe como é que eles esperavam o Messias, meus irmãos? Eles misturavam de fato as profecias, não é? De tal forma que eles esperavam que Jesus, ou que o Messias, viesse montado em um cavalo branco, com uma espada desembanhada, cuspindo fogo, e que ele viesse para libertar Israel. Os irmãos sabem que isso vai acontecer. Vai ou não vai, irmãos? Isso vai acontecer, né, no final da grande tribulação, quando o Senhor voltar juntamente com os exércitos dos céus para implantar o seu reino milenial aqui na terra. Mas eles misturavam as profecias e achavam que o Messias tinha que entrar na cidade assim. Aí eu pergunto a você: como foi que Jesus entrou na cidade, meu querido, minha querida? Vamos dizer mais forte? Montado em um jumento. Olha que coisa, meu irmão. Olha que coisa terrível. Vamos ler aí o versículo 8. Acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo chão. Você pode observar que nem todo mundo estava louvando a Jesus ali. É ou não é, meu irmão? Porque a Bíblia diz assim: muitíssima gente. E logo em seguida diz assim: outros cortavam. Mas não diz que todo mundo estava louvando. Sabe por quê? Já de cara, algumas pessoas se decepcionaram, porque olharam e disseram, né, se fossem nordestinos, diriam assim: oxe, Jesus é desse jeito, ou o Messias é desse jeito, montado no jumentinho. Deixa eu perguntar a você, meu irmão: você já viu alguém montado no jumento? Quem já viu alguém montado no jumento aqui? Acho que todo mundo já viu, né? Até porque aqui no Nordeste se torna até comum isso, né? Então veja só, meu irmão, deixa eu perguntar a você: um jumento, quando a gente vai montar, a gente monta no dorso do jumento ou na parte traseira? Na parte traseira, que a gente monta no dorso quando é um cavalo, né? O cavalo aguenta, mas se você sentar no jumento ali no meio, você vai levar uma patada. Vai ou não vai, irmãos? Então, quando as pessoas vão montar no jumento, montam na parte de trás, né? Aí fica uma coisa meio, uma caricatura, né? De uma montaria, né? Assim, meu irmão, porque o cabo está sentado na parte de trás do jumento. E outra, meu irmão, o jumento é um animal baixinho, né? Então as pernas ficam encostando no chão, não é assim, meu irmão? Então a visão do Messias não estava muito boa. Eu sei que você já assistiu algum filme em que Jesus está sentado lindamente com uma das pernas dobradas por cima, né? Do jumento sentado, mas fica difícil de alguém sentado daquele jeito sem sela. É ou não é, meu irmão? Você pode observar que o texto diz que colocaram roupas em cima do jumento. Portanto, Jesus não estava sentado daquela maneira clássica, como nós vemos nos filmes, né? Bem bonito. Ele estava sentado na parte de trás do jumento, com suas pernas arrastando no chão. E sabe por que ele fez isso, meu irmão? Porque ele assim queria fazer. Sabe por quê, meus queridos? Porque ele é quem ele é. Ele não está interessado em quem pensa dele. Ele é quem ele é. E ele quis mostrar: eu vou entrar de uma maneira humilde, eu vou entrar de uma maneira que não espero, mas eu sou o Messias. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, meus queridos, nós vemos que eles esperavam um general de guerra, né, com a espada desembanhada para libertar Roma. E entra um homem humilde, vestido de roupas humildes. Meus queridos, Jesus, ele era tão humilde que quando Judas o foi trair, ele teve que designá-lo, não é? Diferente da multidão que estava com ele. Ele teve que dar um beijo em Jesus para poder as pessoas reconhecerem, porque ele era igual aos outros.
Então ele não se vestia de roupas caras, finas, né? Não era uma pessoa opulenta, mas de fato, meu irmão, ele era uma pessoa humilde. E ao invés, meu irmão, de ter um general de guerra, né, todo pomposo ali, sentado num cavalo branco de armadura, com espada na mão, vem um homem de vestes humildes, com trajes humildes. A palavra de Deus diz que ele não tinha nem parecer nem formosura, ele não era um homem bonito, ele não era um homem de finos perfumes, ele era um homem que tinha as suas mãos grossas, porque a Bíblia diz lá no livro de Isaías que ele era experimentado em trabalhos. Nós vimos ali, irmãos, um homem bruto, no sentido clássico dessa palavra. Nós vimos ali um homem que não tinha muitas frescuras, né? Nós vimos ali um homem humilde, porque as pessoas projetavam alguma coisa no Messias e encontraram outra. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus, ele veio da maneira que ele quis vir. Você pode dizer glória a Deus? Muitos ali se decepcionaram, meus queridos. Muitos daqueles que estavam ali, já de cara, quando olharam para Jesus, disseram: esse não pode ser o Messias. Sabe por quê, meu irmão? Acontece a mesma coisa conosco, porque a gente vem para a igreja, a gente vem para o Evangelho e projeta alguma coisa em Jesus, né? A gente diz assim: Jesus é desse jeito, ele vai me aceitar do jeito que eu quero, ele é assim, ele é assado. Não é assim, meu irmão? Mas quando a gente começa a perceber que Jesus não é da maneira que nós queremos, mas sim da maneira que ele quer, a gente começa a se decepcionar. Quantas pessoas vêm para a igreja achando assim: eu não quero muita coisa, eu só quero que Jesus me abençoe. Mas só, meu irmão, que quando nós chegamos a este Evangelho, existem algumas exigências que nós temos que cumprir, existem algumas coisas que nós temos que deixar por amor a Ele. Ele disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se pois a si mesmo, a cada dia toma a sua cruz e faça o quê? E siga-me. Amém, irmãos? E quando as pessoas veem que a primeira coisa que ele exige é negar a si mesmo, as pessoas começam a se decepcionar. Não é desse jeito, meu irmão? Eu conversei com um jovem alguns anos atrás, e ele disse assim: eu nunca imaginei que o Evangelho seria desse jeito. Nunca imaginei que seria assim. Porque para algumas pessoas, meu irmão, estar no Evangelho é apenas estar na igreja. Mas só estar na igreja não é o fim da história. Amém, irmãos? Nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que viver uma vida que agrade ao nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então veja só, meus queridos, muitas vezes nós nos encontramos decepcionados, porque Jesus chega na nossa vida da maneira que nós não queremos, né? Porque nós não esperávamos que ele chegasse. Não é assim, meu irmão? Olha, meus queridos, existem pessoas que acham que Deus só opera no maravilhoso, não é? No esplendoroso, nas igrejas grandes, nos grandes estereótipos pentecostais, né? Deus só opera na explosão pentecostal. Meu irmão, Deus opera da maneira que Ele quer operar. Amém, queridos? Muitas vezes, meu irmão, a solução Jesus está te dando tão simples nas tuas mãos, e você diz assim: isso não pode ser Deus não, porque eu acredito que Deus tem que fazer alguma coisa maior, tem que chover do céu, tem que ser uma coisa esplendorosa. Olha, meus queridos, nós tivemos na nossa igreja um rapaz que começou a visitar a igreja muitas vezes por ordem de juiz. Eu nunca vi acontecer isso, mas os mais antigos aqui se lembram. O juiz determinou que um jovem frequentasse 1 ano a igreja. E ele ficou 1 ano vindo à igreja todos os cultos, porque era a determinação do juiz. Eu tinha que assinar, inclusive, um papel dizendo que ele estava frequentando os cultos todos os dias. E aí, meu irmão, Deus falou no meu coração que aquele rapaz, no seu coração, já tinha aceitado a Jesus. Mas olha só, meu irmão, aí eu comecei algumas vezes a dizer: meu irmão, você não quer aceitar Jesus? Não, ainda não. E eu dizia: que coisa estranha. E eu sentia no meu coração, Jesus falava comigo que aquele jovem já tinha aceitado a Jesus. E eu falava: você não quer hoje? Não, hoje eu não quero não. Aí veja só, meu irmão, ele estava esperando algo suntuoso para que ele pudesse receber a Jesus. Veja só, irmãos, a mãe dele era de outra igreja, não é? Missionária de outra igreja, uma igreja bem grande lá no bairro do Castelo Branco. E um dia ele vai para uma festa lá, era o que ele estava esperando, uma festa cheia de gente, cheia de coisas. E aí, quando o pregador fez o convite, aquele jovem, ele deu uma carreira. Olha só, meu irmão, que coisa dramática. Correu lá para frente, caiu de joelhos, arrancou os brincos das orelhas, levantou os braços e chorando disse: eu quero a Jesus. Quando na verdade, meu irmão, Jesus já tinha dito no meu coração que ele tinha aceitado Jesus, porém ele queria algo mais esplendoroso, ele queria algo que
fosse uma coisa estereótipa, uma coisa, vamos dizer assim, aparente, para que ele pudesse dizer e fosse filmado. Eu aceitei a Jesus. Meus queridos, Jesus opera da maneira que Ele quer. Jesus não é aquilo que nós queremos que Ele seja. Ele é o que Ele quer. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Eu lembro, meus queridos, do nosso amigo, Naamã. Ele era um general de guerra acometido pela lepra. E quando ele ouve que lá em Israel havia um profeta que podia curá-lo, ele vai lá. E quando ele chega, meu irmão, na casa do profeta Elias, Elias manda um homem recebê-lo, nem recebeu o camarada, diz assim, manda ele se banhar aí 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã fica com raiva, né? Diz, oxe, ele nem me recebeu, eu pensei que ele ia orar, eu pensei que ele ia dar 3 pulinhos, falar em línguas estranhas, ia rodopiar ao meu lado, ia dizer, homem, é isso que eu te curo, mas ele está dizendo, ele está mandando alguém falar comigo e tomar um banho nessas águas sujas, não quero. Mas para resumir a história, depois que seus amigos o insistiram, ele entrou nas águas e foi curado. Mas nós muitas vezes somos assim, não é verdade, irmãos? É ou não é? A gente quer, meus queridos, que Deus opere, mas precisa primeiro de uma música vindo do céu, de uma voz que a gente não escuta, ou será de uma explosão, não é assim, meu irmão? Ou de algo, um profeta que venha de longe e fale para você. Meus queridos, Deus está falando para você hoje, Ele é quem Ele é. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, eu sou o que sou. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele é o originador de todas as coisas, Ele é quem Ele é. Ele não precisa provar a mim, nem a você, nem a quem quer que seja, que Ele é Deus. Ele é Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes também, meus queridos, nós nos decepcionamos, porque Jesus não faz o que nós queremos que Ele fizesse. Eita, que coisa terrível. Não é verdade, meu irmão? Muitas vezes nós nos decepcionamos porque Jesus não faz o que nós queremos que Ele faça. Muitas daquelas pessoas que estavam ali, irmãos, louvando a Jesus, colocando aquelas roupas no chão, naquela expectativa de que Ele era o Messias, depois viram aquele homem sendo preso, olha só, sendo preso, sendo chicoteado, batido, depois pendurado na cruz. Eu pergunto a você, será que eles se decepcionaram, sim ou não? Sabe por quê, meus queridos? Eles pensavam que Jesus, ele mesmo naquele estado, entrando em cima do jumentinho ali, eles pensavam, em algum momento ele vai puxar a espada, em algum momento ele vai juntar a galera e vai ser um pau aqui grande, não é? Não é assim, meu irmão? Mas sabe o que Jesus fez? Ele não fez nada disso, meu irmão. Ele simplesmente chegou a Jerusalém para entregar a sua vida para morrer por nós. Então, meus queridos, muitas vezes nós nos decepcionamos porque, de fato, nós queremos que Jesus seja e que Jesus faça o que nós queremos e não o que Ele é, o que Ele faz. Amém, queridos? Então, Jesus, meus queridos, Ele não entrou ali, para ser um general de guerra para libertar Israel. Ele entrou ali para ser o salvador da nossa alma. Você pode dizer glória a Deus? Muitos estavam, irmãos, com essa expectativa. Em algum momento ele vai se revoltar, em algum momento ele vai crescer, ele vai abrir ali a sua roupa humilde de baixo, vai ter uma armadura e aí ele vai se revoltar. Meu irmão, será que eu e você não somos da mesma forma? A gente fica dizendo, Deus age assim, porque Ele não pode agir de outro jeito. Não é assim, meu irmão? Deus tem que fazer desse jeito, porque eu aprendi assim e tem que ser assim. Olha, meus queridos, eu vou contar uma história para você que só acredita quem tem fé no Senhor Jesus. Meu irmão, eu tenho um grande amigo, é um pastor presidente da Assembleia de Deus, chamado Pastor Dantas. Ele tem uma Assembleia de Deus. O ministério dele é baseado ali no Funcionários 1, e eu estava na casa dele uma certa vez, conversando com ele, e ele me contou esse testemunho tremendo. Ele disse, meu irmão, que ia saindo de casa para fazer a feira, e ele ainda tem, lógico, um filho chamado Abraão. O menino era pequenininho na época, hoje já está um homem, inclusive já parece até que canta por aí, enfim. Aí esse filho dele, Abraão, segurou na calça dele e disse assim, pai, não esqueça da carne não, porque semana passada já não teve, Então essa semana, esqueça da carne não. Aí ele disse que aquilo cortou o coração dele, porque ele sabia que o dinheiro não ia dar para comprar carne. E ele mora ali no Funcionários 1, os irmãos sabem que ao lado tem uma feira ali, que a gente conhece como Feira de Oitizeiro,
E ele comprou, foi comprando e tentando resumir as coisas para ver se dava para comprar pelo menos um pedacinho de carne. Mas tudo que a mulher dele tinha colocado no papel, consumiu todo o dinheiro. E ele veio para casa de cabeça baixa, dizendo assim: meu Deus, e agora a carne? E ele disse: Senhor, meu filho pediu, que coisa terrível, o filho pediu uma coisa e eu não tenho como dar. Quando ele levantou a cabeça, irmãos, olha que coisa, na calçada da feira tinha um cachorro sentado do lado de 2 quilos de carne. E ele disse: o cachorro roubou de algum lugar, essa carne estava na boca do cachorro. Aí ele pensou: isso não vem de Deus não, porque como Deus providenciaria isso para mim, a carne na boca do cachorro? Naquele momento ele se lembrou, sabe de quem, meus irmãos? Daquele profeta que estava lá no rio Querite, amém, meu irmão? E Deus o sustentou com carne e pão. Sabe por quê, meu irmão? Por corvos. Por quê, irmãos? Lembrando aos irmãos que os corvos são primos menores dos urubus, né? Ou seja, é um animal que não é muito limpo, né? Mas ele levava todo dia, pela manhã e à tarde, pão e carne para o profeta. Quando ele lembrou disso, ele disse: é do Senhor. Meteu a mão na carne, botou na sacola e foi para casa. Quando chegou e contou a mulher disse: homem, tira aí que eu vou aí, vou lavar, vou escaldar e vai ser uma bênção. Amém, queridos? Muitas vezes a gente fica pensando assim: isso não vem de Deus não, porque quando vem de Deus tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser uma coisa maravilhosa. Deus não opera assim. Meu irmão, se é de Deus, você sente que é de Deus. Quando é de Deus, meu irmão, ainda que seja pequeno, ainda que seja humilde, sabe de uma coisa, meus queridos? É Deus que está providenciando, porque o nosso Deus, Ele é experiente, Ele é expert em fazer as coisas pequenas transformarem-se em coisas gigantescas. Ele disse: eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus prefere, meu irmão, os pequenos do que os grandes, amém? Ele mesmo disse: o reino dos céus é semelhante a um pequeno grão de mostarda. O que, irmãos? Pequeno grão de mostarda. E quando é colocado no chão e morre, ele se transforma numa das maiores árvores, né, que faz com que as árvores se aninhem na sua sombra. Meus queridos, as coisas de Deus muitas vezes começam pequenininhas, mas Deus está no controle, amém? E Deus vai fazer crescer. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Muitos daqueles que estavam ali, meu irmão, pensavam que ele era um general, né, que em algum momento ia se revoltar. Quando viram, meus queridos, que Jesus não estava fazendo aquilo, sabe por que eles fizeram? Aquela mesma multidão, 5 dias depois, que estavam clamando: hosana ao que vem em nome do Senhor, era a mesma multidão que estava clamando: crucifica. Era a mesma, meu irmão, porque eles se decepcionaram com Jesus. Ou seja, meus queridos, recapitulando o que nós falamos até agora, nós nos decepcionamos com Jesus quando Jesus chega da maneira que nós não entendemos ou que nós não queremos. Nós nos decepcionamos também com Jesus quando Jesus faz aquilo que nós não queremos que Ele faça, ou Ele não faz aquilo que nós queremos que Ele faça. Amém, queridos? Amém. E para resumir, meus amados, para concluir, Ezequiel, capítulo 17, versículo 27, para concluir esse ponto, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, falei e eu o farei. Amém, irmãos? Então nós não podemos manipular Deus, nós não podemos ensinar Deus a trabalhar, a dizer: Senhor, tu tem que fazer deste jeito. O Senhor diz: eu falei e eu farei. Ou seja, meu irmão, não é a tua vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Não é, meus queridos, o nosso querer que faz com que Deus opere, mas é o querer dele que faz com que nós temos atitudes aqui nessa terra. Lembrando aos irmãos que Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: é Ele que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Amém, irmãos? Segundo a sua vontade que opera em nós, segundo o seu poder que opera em nós. Meus queridos, é Ele que te dá a força, é Ele que te faz andar, é Ele que te faz agir. Então fique resignado com a vontade dEle, não queira manipular o Senhor. Não pense você que consegue colocar Jesus no canto da parede por causa da sua bondade ou por causa das suas boas obras, do seu dízimo ou cegado, do seu diploma. Você não consegue colocar Deus no canto da parede, porque a vontade soberana é a dele e não a sua. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, irmãos, nós ficamos também decepcionados quando quando os nossos interesses entram em choque com os interesses deles. Que coisa terrível, né? Nós ficamos decepcionados quando os nossos interesses entram em choque com os interesses de Jesus. Siga comigo até o versículo 12, versículos 12 e 13. Diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus,
e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertido em covil de ladrões. Irmãos, a primeira coisa que Jesus fez ao entrar em Jerusalém foi ao templo. Foi ir ao templo. E quando chegou lá, meu irmão, encontrou pessoas vendendo. Mas veja só, meus queridos, por que Jesus como a gente diz aqui no Nordeste, porque ele se invocou tanto com isso, né? Porque veja só, vinham pessoas de todos os lugares para adorar ali em Jerusalém. E trazer, meu irmão, bois, ovelhas e pombos ali dos lugares mais distantes para adorar em Jerusalém era muito difícil. Então foi o que os sacerdotes fizeram: vamos vender os próprios bois aqui, amém, irmãos? E para pagar o tributo, não é? Ali no templo, eles tinham que ter uma moeda específica. Então eles colocaram cambistas. Chegava, digamos assim, alguém com R$1 lá e recebia uma moeda, não é? Se valer uma moeda do templo, não é? Então a gente pode até pensar: puxa vida, os sacerdotes estavam ajudando o povo a adorar a Deus. Mas na verdade, meu irmão, a intenção daquele povo não era ajudar aos adoradores. A intenção daquele povo, dos sacerdotes, era aferir o ganho pecuniário, ou seja, era ganhar dinheiro, era encher os seus bolsos, amém, meu irmão? Será que você conhece algumas pessoas assim, meu irmão, que dentro da igreja muitas vezes querem encher os seus bolsos de dinheiro? Meu irmão, eu conheço muita gente assim. Eu conheço, na verdade, ministérios inteiros que estão fundamentados em cima disso, de tirar o dinheiro das pessoas, encher os bolsos dos seus líderes, e isso causa náuseas no Senhor, meu irmão. Isso causa uma ira no Senhor, amém, queridos? Então nós nos decepcionamos, meus amados, quando nós vemos que os nossos interesses entram em choque com os interesses do Senhor. Porque quem quer servir a Deus de verdade, meu irmão, não pode buscar somente as suas bênçãos, tem que buscar a sua face. E quantas pessoas, meu irmão, hoje em dia estão apenas buscando as bênçãos do Senhor, é ou não é, meu irmão? Quantas pessoas estão vindo à igreja, meu irmão, porque querem, sei lá, um emprego, querem uma cura, querem um casamento, querem um carro novo, e fazem campanha, não é assim, meu irmão? Fazem encontros, né? Fazem retiros para poder conseguir aquilo que de fato eles querem da parte de Deus. Mas adorar a Deus, isso é subjetivo, não é? Isso é de segundo plano, não é assim, meu irmão? Porém, meu irmão, aqueles que querem servir a Deus de verdade têm que deixar as suas bênçãos de lado. Sabe por quê, meu irmão? Ah, pastor, que coisa terrível o senhor está dizendo. A verdade é essa, meus queridos, porque as bênçãos de Deus correm atrás de nós. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha que coisa tremenda, não é um versículo que nós citamos muito aqui na igreja. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai, pois, vamos repetir? Buscai, pois, seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e veja se você não vai ser abençoado. Veja só, meus queridos, quando a gente vem para a igreja para que Jesus faça algo por nós, muitas vezes Jesus faz, amém, queridos? Mas o mais importante ele não faz, que é salvar a tua alma. E é uma coisa pesada, né, meu irmão? Eu me lembro que certa feita, 10 leprosos foram procurar o Senhor Jesus. 10. Aí o Senhor curou os leprosos. Quantos leprosos foram curados, irmão? 10 leprosos. Aí 9, quando se viram curados, Jesus falou assim: ó, vão até o sacerdote e mostrem-se a ele. A Bíblia diz que no caminho, enquanto eles estavam indo, foram curados. Quando eles se viram curados, ó, picaram a mula, né? Correram, foram embora. Acredito que nem procuraram o sacerdote, estamos curados, já era. Agora é vida louca, né? Como se diz, né? Agora é só o que eu quero. Mas só um, meu irmão, só um. Quando se viu curado, não foi nem para o sacerdote. Voltou para ele e foi adorá-lo. Você está entendendo aí, meu irmão, o que é que Deus está dizendo para nós? Quem quer ter intimidade com o Senhor, meu irmão, deixa as bênçãos de lado, porque as bênçãos vão cair sobre a tua vida. Ao contrário, a Bíblia diz que você já é abençoado, que tudo que você faz é bem sucedido. Então a tua intenção, meu irmão, e teu interesse tem que ser buscar e adorar a Deus, porque as bênçãos vão sendo derramadas na sua vida. O problema é que nós invertemos o quadro. Nós queremos ser abençoados, nós queremos que tudo esteja certo na nossa vida para poder adorar a Deus, e as coisas vão dando tudo errado, porque a ordem não é essa. Primeiro adora a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e Deus vai te dando aquilo que é necessário para a tua vida. As bênçãos vão sendo derramadas sobre você. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, meus queridos, nós vemos que
Muitas vezes nós ficamos decepcionados por causa disso. Nós ficamos decepcionados porque os nossos interesses, muitas vezes, entram em choque com os interesses do Senhor. Mas olha só o que ele diz lá em Isaías 55, versículo 8, diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Não adianta, meu irmão, o pensamento de Deus é muito diferente do nosso. Amém, irmãos? Porque Deus quer sempre o melhor para nós. E a gente só vê o que está na nossa frente. A gente pede, busca, insiste com o Senhor, eu quero isso. E Deus diz, não, eu não vou te dar. E aí a pessoa diz, não, mas eu quero isso, eu quero. E insiste até o ponto, meu irmão, de encher o saco de todo mundo, encher o saco de Deus. Deus dizendo não. Sabe por quê, meu irmão? Deus sabe o melhor para você. E muitas vezes, meus queridos, Deus está dizendo, toma aqui, isso aqui é teu. Não, eu não quero, isso não vem de Deus. Não, mas sou eu que estou te dando. Não, mas isso não vem de Deus. E de tal forma, meu irmão, que faz com que Deus tenha que muitas vezes nos disciplinar para que nós possamos aceitar o que vem da parte dele. Meu querido e minha querida, sabe por que isso acontece? Porque os nossos interesses não estão alinhados com o interesse do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Mas pastor, por que glória a Deus? Eu vou dizer para você agora, meu irmão, porque muitas vezes a gente ora segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? E quando a gente ora segundo a nossa vontade, muitas vezes a resposta de Deus é não. Amém, irmãos? Porque a nossa vontade é falha, porque a nossa vontade, meu irmão, na verdade é efêmera, né? Ela vai acabar, ela acaba, ela muda, né? Ela é volátil, mas a vontade de Deus, ela permanece eternamente. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, meu irmão, quer que todas as tuas orações sejam respondidas? Ora segundo a vontade dele, segundo está na palavra dele, aí você vai ter todas as orações respondidas. O nosso problema, meus queridos, que nós ficamos decepcionados com Jesus, é porque nossa vontade, nossos interesses não estão alinhados com o interesse do Senhor. A gente quer muitas vezes satisfazer a nossa carne, a gente quer satisfazer a nossa vontade, e Deus não quer isso para nós, meu irmão. Deus quer que nós façamos a sua vontade. Diga glória a Deus. Deus quer que nós estejamos segundo a vontade dele. Então, meu irmão, nós precisamos, na verdade, nos amoldar à vontade de Deus, porque como diz o apóstolo Paulo, a vontade de Deus é perfeita, repita aí, Perfeita, boa e agradável. Esta é a vontade de Deus, meu irmão. Então, se você se alinhar à vontade dele, você nunca vai ficar decepcionado com Jesus. Amém, irmãos? A gente se decepciona com Jesus porque a gente quer que Jesus chegue, do jeito que a gente quer. E ele nunca faz assim. Amém, meu irmão? A gente se decepciona com Jesus porque a gente quer que Jesus faça a nossa maneira. Jesus nunca faz assim, ele faz a sua maneira. Diga glória a Deus. E nós nos decepcionamos com Jesus porque muitas vezes os nossos interesses não são os interesses dele. Então, meu irmão, se amolda aos interesses dele, à vontade dele, e você vai ver o que é que Deus vai operar, como Deus vai operar na tua vida. Porque de fato, meu irmão, Deus, ele não quer que nós estejamos decepcionados. E olha só, meu irmão, como eu falei no início da mensagem, Jesus nunca decepcionou ninguém. Amém, meu irmão? Amém. Jesus nunca decepcionou ninguém. Porém, nós ficamos decepcionados. Parece ser um paradoxo, uma contradição, um contrassenso, mas a verdade é essa. Nós lançamos expectativas sobre Jesus, que ele nunca nos deu essas expectativas, e nós nos frustramos, não é assim, meu irmão? Nós nos frustramos diante dessas expectativas quebradas. Porém, meu irmão, se você conhece a palavra, se você ama a Deus, comece a viver segundo a vontade dele, se amolde à vontade dele, e você vai ver as coisas surgindo na tua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Comece a ver Deus operar poderosamente na tua vida, quando a tua vontade e a vontade dele estiver alinhado. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Fique de pé nesse momento. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor. Antes eu vou pedir a você que você dê a melhor salva de palmas que você já deu ao Senhor. Irmãos,